Evangelho de João, capítulo de número 5, a história do paralítico do tanque de Betesda. Vai começar a partir do versículo 1 dizendo que algum tempo mais tarde Jesus sobe a Jerusalém para assistir à festa dos judeus. E existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento dos anjos, do toque do anjo, assim, né, por dizer, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, o vendo deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse: queres ficar são? Jesus, ele se apresenta a um homem que estava abandonado à margem da sociedade. A minha tradução diz que havia ali, que aquele homem estava ali há 38 anos. Algumas traduções vai dizer que ele jazia ali há 38 anos. Jazer é um verbo que a gente normalmente usa para mortos, né? Aqui jaz fulano, aqui jaz ciclano, porque jazer significa permanecer numa mesma posição ou lugar por muito tempo. Aquele homem estava há 38 anos na beira do tanque, esperando o movimento das águas. Aquele homem não tinha amigo. Alguém deixou aquele homem na beira do tanque, provavelmente sua família, por entender que lá ele estaria, bom, em algumas palavras melhor cuidado, em outras palavras não nos daria trabalho, mas ele estava à margem daquele tanque há 38 anos, aguardando o movimento das águas. E Jesus chega e já não oferece a ele uma cura de cara. Jesus diz: quero ficar são? Queres ficar são? Eu cito bastante isso na minha comunidade, que parece irônico que Jesus fala, porque o homem está ali desesperado atrás do movimento das águas, e Jesus pergunta se ele quer ficar são. Se ele fosse um brasileiro nos dias de hoje, provavelmente ele teria dado uma resposta ríspida a Jesus. Mas o que ele não compreendia, o que muitas pessoas não compreendem, é que antes de Jesus inserir ele novamente na sociedade, Jesus queria criar uma intimidade com ele. Jesus, antes do milagre, queria gerar intimidade. Jesus, antes da cura, queria gerar comunhão com aquele homem. E ele fala: Senhor, sim, eu quero ficar curado, mas todas as vezes que agita as águas, eu penso em ir, vem alguém e desce no meu lugar. E aí Jesus olha para ele e diz: então toma a tua cama, ser curado e anda. E aquele homem pega a cama, põe na cabeça e sai andando. E era um sábado que ele faz isso. Jesus é Deus de detalhes, era sábado. E ele, por ser um sábado, os doutores da lei, os vigilantes da vida alheia, né, os religiosos de plantão, estavam atentos a todo o movimento. E de repente tem um homem andando com uma cama na cabeça. E a primeira pergunta é: não te é lícito andar com a cama na cabeça? E ele vai dizer: ora, o homem que me curou disse: toma tua cama e anda. O que Jesus faz é levar aquele homem que estava marginalizado, não no sentido de, como nós conhecemos na conotação hoje, de criminalizado, mas à margem da sociedade. Jesus vai fazer com que ele seja reinserido na sociedade, e faz isso através das autoridades de época, porque os vigilantes de plantão da vida alheia tiveram que compreender e começar a conversar com aquele homem que até então para eles era impuro, abandonado lá, porque para o judeu toda doença física era causa resultante de algum pecado, seja da pessoa, seja dos pais, mas era causa de algum pecado. Então Jesus primeiro coloca ele nesse sentido para que ele já tivesse uma interação social. Mas antes da interação social e antes do milagre, isso é interessante, Jesus cria um elo de comunhão, de comunicação. Quando no outro dia chega o dia da festa, e ele sobe a festa, ele vê Jesus, ele reconhece Jesus, porque muitas das vezes tem pessoas que são curadas por Jesus. A Bíblia traz o caso de 10 leprosos, que só um voltou. Eles foram curados por Jesus a longa distância. Eles gritaram: Senhor, se quiseres pode nos curar. Mas eles não tiveram um momento de comunhão com Jesus, eles não compartilharam de intimidade com Jesus. E esse paralítico sim. Então quando ele sobe à festa, ainda que ele não sabia a primeira mão quem era Jesus, mas eu disse que Jesus é Deus de detalhes, Jesus se encontra então com ele na festa e ele vai saber quem era Jesus. Jesus não está preocupado, e nós precisamos compreender isso, a grosso modo, em trazer um milagre. Não, Jesus está preocupado primeiro com intimidade.
Jesus está preocupado com comunhão. Jesus nos quer perto dele em comunhão e intimidade. E uma vez que esse propósito é cumprido, Jesus começa a gerar milagres em nossa vida, milagres em nossa história. Então, a próxima vez que você se perguntar, será que Deus não está olhando para mim, para minha casa, para minha família, para o meu desemprego, e perguntando, será que ao invés de eu perguntar para Deus, como muitas vezes a gente está perguntando, Senhor, será que o Senhor não quer que eu trabalhe? Será que o Senhor não quer que minha família seja salva? Será que o Senhor não quer que o meu casamento seja restaurado? Olhe para você e perceba que Jesus está te fazendo a mesma pergunta. Jesus está te perguntando: queres teu casamento restaurado? Queres uma porta aberta? Queres tua família salva? E começa a dialogar com o teu Senhor. O teu Senhor, Ele tem prazer quando você dialoga com Ele. E o diálogo de Jesus não é um monólogo, compreenda bem, é um diálogo. O monólogo só um lado fala e o outro só ouve. Não, Jesus cria um diálogo com aquele paralítico. Jesus quer criar um diálogo com você. Ele quer ter um momento de intimidade e comunhão na sua vida. Fale mais com teu Deus. Converse mais com o teu Deus. Não diga para Ele de vez em quando ou de vez em nunca, sabe? Que, Senhor, eu cheguei aqui. Não, fale com Ele diariamente. Cria com Ele esse momento de intimidade. E Ele vai operar maravilhas na sua história, e a sua família será restaurada. Se tiver alguém na sua casa ou você mesmo à margem da sociedade, como eu citei, esse paralítico, Jesus vai te reinserir na sociedade. Mas antes de Ele te inserir na sociedade física, Ele vai te inserir na sociedade espiritual, dizendo para você: você não é um homem carnal, você é espiritual, e convém ter comunhão com Ele. Deixa Jesus moldar a tua história a partir de uma intimidade com a sua vida. Amém?